Alô, você! Estava com saudade da geografia, né? Ah, com certeza, geografia na prática, geografia descomplicada. Agora vocês, lápis, caderno e muita atenção. Nós vamos falar de um assunto maravilhoso, que é biomas. Só lembrando que nós já falamos sobre a hidrografia e sobre clima. Hidrografia, clima, biomas e relevo fazem parte dos aspectos físicos de uma determinada paisagem. Na aula de hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer alguns conceitos básicos, dados e fazer comparações. Você vai poder analisar quais os tipos de paisagem que existem no Brasil, especialmente a do Cerrado, onde se situa o Tocantins. E para começar, nada melhor do que a gente falar alguns conceitos que nós vamos precisar durante a aula. Então, slide na tela. Deixa o slide na tela que você vai ter a oportunidade de ver a classificação da vegetação. Tem 4 tipos de classificação. Quanto ao clima, pode ser de 2 formas. Pode ser ombrófila, quando é uma região que chove muito, chove o ano todo. No caso da região amazônica, você vai ver da vegetação lá na Amazônia, ela tem uma vegetação ombrófila, porque lá chove muito. Estacional é quando tem 2 estações bem definidas. É o caso aqui do Cerrado. No Cerrado, a vegetação é tipo estacional, porque tem 2 climas bem definidos, um período chuvoso e um período de estiagem. Lembre-se, esses conceitos vocês vão ver quando a gente estiver destrinchando cada bioma. Quanto à perca das folhas na época da seca, ela pode ser perennifolia, olha o nome, perennifolia, quando perde até 20%, semidecidual de 20 a 50% e decidual quando perde acima de 60%. Aqui no bioma cerrado, nós temos a semidecidual e a decidual, né? O piqui, antes de dar o piqui, antes de ficar florido, cai as suas folhas. O ipê, o grande fenômeno que tem aqui no Tocantins, o ipê. Vocês já prestaram atenção? Cai as folhas completamente, portanto é uma vegetação decidual, né? Outro tipo de classificação, volta o slide aí para nós. Outro tipo de classificação é quanto tipo de folha. Quanto tipo de folha? Pode ser latifoliada, quando as folhas são largas, axifoliadas, quando as folhas são estreitas, reduz a superfície à transpiração. E por último, o tipo de classificação é quanto à umidade. Pode ser higrófilas, tropófilas e xerófilas. Higrófilas e higrófilas. Lembre-se bem, higrófilas é quando tem muita água. Toda vida que tem hidro é que tem relacionado à água. Tropófilas quando elas são adaptadas a um período de muita água, um período de pouca água. E xerófilas, por exemplo, as da Caatinga, no Nordeste, são xerófilas. Se adaptam a regiões que não têm água. As do Cerrado, vocês aprendem desde cedo que não precisa aguar pé de piqui, né? Elas são xerófilas, que não necessitam de água, basta a água da chuva para alimentar, né? E é interessante que tem um fenômeno lá no clima que nós falamos da chuva do piqui, só casando as informações. Beleza? Papel, lápis na mão e muita atenção, vamos para o próximo slide. Nesse slide aí, fala dos tipos de espécies, tanto de animais como das plantas. Existem 4 tipos. Essa classificação vale para os animais e para as plantas. Existem as espécies endêmicas, que são espécies que só dão em determinada região. Por exemplo, o Tocantins tem o pato mergulhão. É um animal que só dá no Tocantins, aqui na região do Tocantins praticamente. Só tem 3 lugares no mundo que dá, é endêmica, só dá nessas regiões. O capim dourado é uma planta endêmica, se dá no Jalapão. Então, endêmica é quando ocorre só numa região, né? A nativa, ela é daquela região, não significa que ela é endêmica não, né? Por exemplo,
uma planta do cerrado nativa, ela pode ser do cerrado e na Amazônia, ela é nativa. Agora, ela pode ser endêmica só do cerrado ou só da Amazônia. Nativa é que é daquele bioma. Ao contrário de nativas, são as exóticas, que são trazidas de outros biomas. Por exemplo, o eucalipto, ele não é tipo do cerrado, ele é uma planta exótica. Da mesma forma de planta, tem animais. Se eu trouxer um leão para morar aqui no Tocantins, ele vai ser exótico, ele não é nativo. A onça pintada é nativa. Mas detalhe, a onça pintada é nativa, mas não é endêmica, porque ela dá em outros biomas também, lá ocorre, existe, em outros biomas. Então, endêmica, nativa, exótica e, por último, ameaçadas de extinção. Ameaçada de extinção é uma categoria criada para plantas e animais que o próprio nome já diz, caminha para ser extirpada, para não existir. E aí há um controle, há um carinho todo especial. Por exemplo, a arara azul, totalmente azul, ela está na lista de ameaçada de extinção. Também temos plantas ameaçadas de extinção. Vamos para o próximo slide. O próximo slide é interessante, que existe dois conceitos para a gente falar das fitofisionomias, das paisagens. Existe o conceito de bioma, que o IBGE utiliza, que a maioria dos livros didáticos utilizam, bioma, e existe um outro conceito chamado domínio morfoclimático, criado pelo geógrafo brasileiro Azid Absabs, na década de 1970. Ele morreu recentemente, há uns 3 anos atrás. Ele utiliza esse conceito muito parecido com bioma, só que ele faz uma interação, coloca o slide aí para você ver. Domínio morfoclimático é a interação da vegetação, solo, clima e hidrografia. Já o bioma, o conceito, é o conjunto de vidas, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipo de vegetação contígua e identificável em escala regional. Então, muitas vezes vocês aí nos livros, na internet, vocês vão ver o conceito, a palavra bioma. Outras vezes vocês vão ver o conceito, essa palavra, domínio morfoclimático, são semelhantes. Agora, em alguns momentos, vocês verem ecossistema. Ecossistema é diferente. Dentro de um bioma ou domínio morfoclimático, existem vários ecossistemas. Por exemplo, no Tocantins, nós temos o bioma cerrado, é o principal, vocês vão ver na próxima aula. É o principal bioma ou principal domínio morfoclimático, cerrado. E dentro do cerrado, existem vários ecossistemas. Por exemplo, na região do Jalapão é um ecossistema. Na Ilha do Bananal é outro ecossistema. Na tela vocês estão vendo um mapa do Brasil que mostra os tipos de bioma do Brasil. Vocês podem perceber que o verde da floresta amazônica sobressai, é claro, porque a floresta amazônica representa quase 50% do território brasileiro. Há um detalhe aqui interessante que eu queria chamar para vocês, é que às vezes vocês podem ver alguns números um pouquinho diferentes, porque são metodologias de satélite, de institutos, Então, é em torno de 50%. Aí você vai ver num 51%, vai ver 49%, É questão de metodologia. O IBGE, esses dados do IBGE trabalham a floresta amazônica 49,2%, 50% arredondando. O nosso bioma aqui do Tocantins do Cerrado, 24%, segundo bioma do Brasil. O terceiro, a Mata Atlântica, que já está praticamente exterminada, desmatada, tinha 13%, e aí vai. Depois você tem a Caatinga, que fica na região do Nordeste, no clima semiárido, com plantas xerófitas, que não precisam de se adaptar, não precisa de água, que é o caso do cacto, representa em torno de 10% do território brasileiro, 9,9%. Depois tem os Pampa, lá no Rio Grande do Sul, com 2%, e o Pantanal com 1,7%. Pantanal, terminando essa aula, eu não sei se tem mais 1,7%, porque está em chama, está em fogo lá, Vamos para o próximo slide. Visto isso, vamos entender agora cada bioma. Vamos compreender os biomas. Nós já sabemos que no Brasil
há uma classificação e existem vários biomas. Agora a gente precisa conhecer as características de cada bioma. E aí eu trago para vocês no slide sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica que predomina o Brasil, praticamente 50%. Um detalhe interessante, a floresta amazônica não está só no Brasil, não. Ela ultrapassa nossas fronteiras, ela passa por outros países, mas a parte do Brasil representa 50% do Brasil, que tem as seguintes características. Primeiro, perene, uma região que chove o ano todo. Heterogêneas, uma variedade de plantas. Alta densidade, muitas plantas próximas. Por isso que é uma floresta, muitas plantas próximas, juntas. Uma alta densidade, né? Por metro quadrado. Higrófilas, adaptada a regiões com muita água. Obviamente, porque lá chove muito, as plantas são adaptadas a regiões que chove muito, muita água, higrófila. Lembra do conceito higrófila? Lembra do conceito perene lá em hidrografia, né? Tem o clima equatorial. Nosso clima aqui do Tocantins é tropical. Do Nordeste, semiárido. Lá na Amazônia é equatorial. Latifoliada. Latifoliada, porque as folhas são grossas e grandes, né? E por último, a floresta amazônica divide em 3 categorias, 3 tipos. Existem as matas de igapó, matas de várzea e as matas de terra firme. São 3 tipos. Mata de igapó, que permanece o ano todo dentro d'água, de várzea, parte do ano dentro d'água e parte fora d'água, quando os rios secam, né, ali chamada mata de várzea, aquela região. Você tem aqui, vamos imaginar aqui os 3 aqui, ó, o rio, mata de igapó, dentro do rio as matas de igapó. Nas laterais, mata de várzea. E nas partes mais altas, mata de terra firme. O cerrado, ele abrange 87% da área do estado do Tocantins. Agora, você já andou pelo estado do Tocantins, saindo de Palmas para qualquer cidade, você vai ver o cerrado, né? Aqui dentro de Palmas, você andando, você vai ver o cerrado. E você acha que o cerrado é tipo só do estado do Tocantins? Não. O cerrado abrange 24% do Brasil. Coloca o slide aí na tela. É interessante esse mapa, porque mostra com muita clareza que um pedaço do Maranhão, grande parte do Tocantins, um pedaço do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais, do Goiás, Mato Grosso do Sul, é coberto pelo cerrado. Alguns estados têm um gráficozinho ao lado, que alguns estados, numa área grande, 50%, 60%, outros estados com uma área menor. Resumindo, 24% do Brasil. E o próximo slide, eu vou mostrar, vamos no próximo slide. Opa. Volta aqui para mim, que eu quero falar uma coisa para vocês. Nós não vamos adentrar muitas características do cerrado hoje, nós vamos deixar para a próxima aula, que eu te aguardo na próxima aula, onde nós vamos destrinchar o cerrado, nós vamos torcer o cerrado, porque é uma aula específica sobre o Tocantins. Vamos dar continuidade, falar de uma forma geral do cerrado. Eu vou colocar na tela as características ecológicas do cerrado. Primeiro, talvez você não saiba, é o segundo maior bioma brasileiro depois da floresta amazônica. Segundo, concentra-se um terço, ou seja, 33% de cada 3 animais ou planta que existe no Brasil, cada 3 que existe no Brasil, está no cerrado. 5% da flora e fauna mundial. A água acumulada nos lençóis freáticos abastece 8, aí eu quero chamar a atenção, olha, de 12 bacias hidrográficas que tem o Brasil, 8 são abastecidas aqui na região do cerrado. Nós vamos finalizar a aula de hoje com uma forma triste, mostrando dados, vocês já viram conceitos, vocês já compararam esses conceitos e agora vocês vão ver informações que essas informações não são das melhores.
Coloca o slide na tela, por exemplo, queimada 54%, desmatamento 53%, assoreamento 53%. Aí você vem, você tem queimada, tem a poluição dos recursos hídricos, consequentemente vai ter a escassez. Garanto para vocês que vocês já foram em algum córrego, algum rio, que uma pessoa de maior idade, de mais idade, pai, avô, amigo, falou, no passado aqui corria água, aqui tinha uma cachoeira, aqui tinha um rio, aqui tinha um córrego, mas o desmatamento, principalmente nas próximas veredas, nós vamos ver na próxima aula, a importância das veredas que tem na região do Cerrado. E para finalizar, lembre-se, aonde tem pé de buriti, palmeira de buriti, tem vereda e, consequentemente, tem água e tem que ser preservado. Nós vamos finalizar a aula de hoje com essa notícia e chamando vocês, levando o desafio para vocês bater uma foto de uma planta ou animal do Cerrado. Não precisa ir muito longe, no quintal de sua casa ou na rua, com certeza vai ter um pé de piqui, vai ter um ipê, vai ter um jatobá, vai ter uma fava de bolota, vai ter um caju ou cajuí. E mande no grupo lá da sua escola, interaja com o seu professor, interaja comigo, porque na próxima aula nós vamos falar das riquezas e das belezas do Cerrado, especialmente do Tocantins. Te aguardo com papel, caneta e atenção, muita disposição para prestar atenção. Até a próxima.